O tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo é o seguinte: o tema é além do relógio. Se você tem a tua Bíblia aí, abra comigo rapidinho no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 23. Marcos 5, 23 diz o seguinte: e implorou-lhe insistentemente, dizendo: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e ela viva. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir sobre esse homem chamado Jairo, mas quando você olha esse texto em especial da Bíblia, você vai ver que esse homem era um homem que estava, como diz o ditado, curto de tempo. Ele recebe uma notícia que a filha dele está doente, está mal, dão remédio, ela não melhora, tentam ajudar de uma maneira, do outro, alguém faz uma coisa, outro faz outra coisa, alguém diz que é para fazer isso, eles fazem, e a história em si leva a crer que esse homem fez tudo o que podia ser feito, e em um momento ele toma uma decisão, sabendo que o tempo da vida da filha dele era limitado, curto, e ele sai correndo ao encontro de Jesus. Ele não tinha margem de erro, porque a sua filha corria perigo. A Bíblia diz que ele não tinha folga, ele não tinha um intervalo, ele não tinha a possibilidade de viver imprevisto nenhum. Quando um filho fica doente, existe uma aflição no coração do pai que você não consegue expressar em palavras. Eu tenho 3 filhos. Se um deles fica doente, parece que a dor maior é em mim, é na minha mãe, é na mãe deles, na minha esposa. E quando a filha desse homem fica doente, a Bíblia diz que o relógio da salvação, da resposta na vida dessa menina, ele é ativado. A Bíblia fala que ele teve a brilhante ideia, depois de tentar algumas coisas, a Bíblia diz: vamos até Jesus, que se Jesus vier colocar a mão sobre a nossa filha, ela vai ser curada. Eu imagino a mulher de Jairo dizendo: então corre, mas corre depressa, encontra Jesus aonde ele está e traz ele aqui, porque se ele tocar, a gente sabe que algo vai acontecer. Jairo possivelmente correu, olhando para o relógio a cada pouco, dizendo: eu tenho menos tempo, eu tenho menos tempo, eu tenho menos tempo, e cada vez que ele corria, o tempo da vida da sua filha se esgotava. Cada passo que Jairo dava, era uma batida a menos no coração daquela moça, e a Bíblia não descreve o tempo que Jairo correu até o encontro de Jesus, mas possivelmente foi alguns minutos. Indiscutivelmente, eu e você vivemos olhando para o nosso relógio, eu e você vivemos pautado no tempo da nossa vida diariamente. Alguns têm hora para acordar, outros têm hora para trabalhar, outros têm hora para sair, outros têm hora para almoçar, para lanchar, para comer, para dormir. As pessoas são regradas e são guiadas por aquilo que está no seu pulso ou aquilo que está no seu celular, as horas da sua vida. Quando você chega no médico e o médico diz para você o seguinte: meu amigo, minha amiga, não tem mais o que fazer. Você vai descobrir que o teu tempo, o relógio da tua vida, ele vai se acabar em alguns minutos. Quando você chega no gerente do banco e ele diz o seguinte: olha, o teu prazo acabou. Você vai descobrir que o tempo que você tinha para aquele recurso, ele simplesmente chegou no fim. Alguém disse: olha, acabou. O relógio da tua vida, ele passa desde o momento que você é gerado lá no ventre da tua mãe. Algumas pessoas, quando vão falar com outras, elas vão ouvir a seguinte frase: olha, você é novo demais. Aí você vai para outra pessoa e alguém vai olhar e vai dizer para você: olha, você é velho demais. Já foi teu tempo. Se você tivesse começado uns 20, 30 anos atrás, beleza, mas você está começando agora, você não pode mais. O tempo para você já foi. Alguns dizem: é cedo demais, tarde demais.
outros vão dizer agora não é a hora, e você vai descobrir que aquilo que o ser humano precisa saber é que todas as vezes que o tempo do homem termina, o tempo de Deus começa para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Existe um relógio que marca os teus dias aqui na terra e aquilo que vai acontecer. Então você trabalha o mês inteiro e você está correndo para chegar no dia 5, porque dia 5 você recebe. Mas existe um tempo que vai além do relógio terreno, o relógio que eu e você nos guiamos aqui na terra. E é sobre isso que eu quero mostrar hoje, em especial para a tua vida. Essa história, esse momento que eu acabei de ler para você sobre a filha de Jairo, ela começa com um pouquinho antes, como diz a Bíblia, no livro de Marcos capítulo 5, 22, e é sobre esse texto que eu quero te ensinar, aquilo que você vai aprender nessa noite. O clamor de um desesperado, porque o tempo está acabando. Você vai descobrir que se você entende que o teu tempo aqui na terra, ele é limitado, ele é pautado pelo relógio que você está usando, pelas horas do teu celular, você vai descobrir que existe uma maneira de você ativar, não o tempo terreno, porque o tempo terreno ele é limitado, mas você vai descobrir que existe algo além desse relógio da terra. E Jairo vive exatamente isso, a Bíblia diz, Marcos 5, 22, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Aqui você tem que ter a ideia de um homem extremamente importante, de um homem que era chefe da sinagoga, alguém possivelmente bem vestido, que tinha muitas posses, alguém que era bem visto, alguém que era admirado, alguém que nunca tinha quebrado o decoro, alguém que caminhava de uma maneira, alguém que se sentava de uma maneira, se alimentava de uma maneira, tudo certinho, tudo pomposo. Só que a Bíblia descreve que quando Jairo chega ao encontro de Jesus, você vai descobrir que a primeira coisa que ele faz é ele se prostrar aos pés de Jesus. Aqui você está vendo alguém que está completamente desesperado, é o clamor do desespero. Aqui, quando esse homem se ajoelha, ele não era simplesmente o líder da sinagoga, mas aqui era um pai desesperado, porque o relógio da sua vida, o relógio da sua filha estava prestes a terminar. E aí, quando você olha para essa passagem, você vai ver que quando ele chega diante de Jesus, ele não pediu doutrina, ele não pediu teologia, ele não pediu que Jesus falasse algo daquilo que estava escrito, ele não pediu uma explicação sobre o momento do qual ele estava vivendo. A única coisa que você vê esse homem fazer é ele chegar, dobrar os seus joelhos e pedir: por favor, quero que a minha filha viva. Além do relógio terreno, a coisa mais importante que você deveria buscar nos teus dias é que você tenha vida, seja para você mesmo, seja para a tua família, para os teus entes queridos, para as pessoas que estão ao teu derredor. A maioria das pessoas, elas estão fazendo um monte de coisa, vivendo pouco. A maioria das pessoas estão sobrevivendo, estão agonizando, estão como se tivesse aquele enfermo no leito de cama, sobrevivendo um dia após outro, uma semana após outra, um mês após outro. E Jairo, quando chega aos pés de Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu não quero remédio, eu não quero absolutamente nada, eu quero que você libere vida sobre a minha filha. Quando você olha para esse texto, você descobre que a grande necessidade de Jairo era vida, e ele vai até Jesus. Isso me dá um indicativo de que a vida que você precisa, você só vai encontrar em Jesus. Exatamente isso. A vida que falta na tua casa, você só vai encontrar em Jesus. Por isso que anteriormente, possivelmente, Jairo tentou muitas coisas: dá o remédio, faz isso, bota pano quente, bota não sei o que, faz isso, faz aquilo, levanta a perna, tenta tudo que tem para tentar. Mas ele descobre que aquilo que de fato ele precisava era simplesmente de Jesus.
Agora, você olha um homem, um líder, que nesse exato momento, a dor da sua família, rasga completamente o título, rasga completamente o cargo, rasga completamente a posição que ele tinha. E essa é a primeira ideia que eu quero mostrar para você, que Jesus não é alguém exclusivo para um tipo de pessoa, e aquela que você pensa, não, Jesus, ele é somente para mim que sou bonzinho, Jesus é somente para aquele que faz as coisas certas, porque aqui Jairo era um líder da sinagoga, era um cara entendido, instruído, um cara preparado. Agora, a verdadeira fé sempre vai nascer, escute, quando você dobrar os teus joelhos aos pés de Jesus. Mientras, isso é em espanhol, enquanto você, porque eu estou... Só fazer um adendo aqui, vem umas palavras em espanhol para mim, assim, daí às vezes eu penso em falar, eu não falo, às vezes é difícil. Enquanto você não dobrar os teus joelhos aos pés de Jesus, há uma grande dúvida se a tua fé é verdadeira ou não, porque a fé verdadeira faz com que você se curve aos pés de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, você vê um outro personagem da Bíblia, um tal leproso, e diz o texto o seguinte, Mateus 8, o 2 e o 3. Um leproso, aproximando-se de Jesus, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, se tu queres, podes purificar-me. E aí Jesus diz o seguinte, Jesus estendeu a mão sobre ele e disse, quero que seja purificado. E imediatamente o homem foi purificado da lepra. Aqui você descobre que esse homem, ele não é religioso, ele não é chefe de nada, ele não é ninguém, ele é um leproso, jogado às margens da sociedade, um coitado que vivia excluído. Mas veja que é a mesma atitude do homem lá, o Jairo, que queria a cura da sua filha. Diz que esse leproso chega, a primeira coisa que ele faz é, se prostra aos pés de Jesus e disse, Jesus, se você quiser, você pode me curar, porque a verdadeira fé sempre vai levar você a se prostrar aos pés de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 17, você tem um terceiro homem que faz a mesma coisa. Marcos 10, 17 diz, e pondo-se a caminho, correu adiante deles, e ajoelhou-se, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí está Mateus 10, 17, vamos lá, vai aparecer, Marcos 10, 17, ou eu estou equivocado, ou a mídia, vamos ver quem vai acertar dessa vez, eu acho que diz o texto, quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe quem que é isso aí? É o jovem rico, multimilionário da época, bem visto, cheio de posses, cheio de dinheiro, mas sabe o que ele faz? Quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha. O religioso da sinagoga se ajoelha, o impuro com lepra se ajoelha, o rico que queria salvação se ajoelha. Você nunca será tão grande que não precisará se ajoelhar aos pés de Jesus. Nunca. Indiferente se você é um religioso, se você é alguém que não sabe nada, que está começando agora, todos eles um dia se dobraram aos pés de Jesus. Isso me ensina algo, todos nós, diante do relógio da nossa vida, além desse tempo terreno, um dia teremos que dobrar os joelhos diante de Jesus. Agora, essa história é legal, porque quando ele dobra os joelhos, e aí ele diz, Senhor, minha filha tal, Jesus diz o seguinte, eu vou contigo, eu vou com você. Imagina você, no curto espaço de tempo da tua vida, alguém caminhando do teu lado, mas não é, com todo o respeito da palavra, os pangarés dos teus amigos, não é aquele grupinho de mulheres que você sabe, quem decide andar com ele é Jesus. Jesus diz, fica tranquilo, eu vou caminhar com você, eu vou em direção à tua casa. Deixa eu dizer algo para você, Jairo tem uma experiência, que Jesus está indo junto com ele. Em outras palavras, isso daqui significa, o milagre está a caminho.
A resposta está a caminho. A realização do grande problema da tua vida está a caminho. A prosperidade que você precisa está a caminho. A cura física que você precisa está a caminho. A vida que você precisa está a caminho. O relacionamento que você precisa está a caminho. Seja lá o que for que você precisa. Quando você tem Jesus caminhando contigo, uma coisa é certa: a tua vida está prestes a viver um milagre que, quem sabe, você tanto quer e não consegue por tuas próprias forças. Eu imagino Jairo. Pega o flashback aqui. Jairo desesperado, a minha filha está morrendo. Ele chega, ele se prostra: mestre, minha filha está mal, por favor, vai orar por ela, vai levar a vida. Jesus diz: fica tranquilo que eu vou. Ele se coloca de pé, semblante dele muda. Ele nem mais olha no relógio, ele está de boa. Eu estou andando com Jesus, estamos indo. Jesus, fica tranquilo que eu sei, agora eu estou sossegado. Porque Jesus havia liberado uma palavra na vida dele: fica tranquilo que eu estou indo com você. Uau, a saúde, a vida, a resposta, o milagre está a caminho. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Se você se prostra diante dos pés de Jesus, e você tem a convicção de que Ele pode trazer vida àquilo que está morto na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, no teu negócio, se você tem a convicção, Ele é poderoso para dizer: vamos lá, eu estou a caminho, o resultado, o milagre está andando junto com você. E essa palavra é para a tua vida. Você já imaginou como seria o desespero de um pai em busca de um resultado, e o resultado é: a tua oração vai ser atendida, vamos caminhar, porque eu sei que vai dar certo. Eu imagino Jairo feliz, rindo. Cheguei a tempo. Minha filha não vai morrer, minha filha vai viver. Eu tinha uma missão, era procurar Jesus, e eu consegui. Ele está a caminho, Ele está a caminho. Porém, a Bíblia fala algo, que quando Jairo está a caminho, quando ele está andando com Jesus, feliz da vida, sorriso lá na orelha, relógio ele já tinha jogado fora, porque ele tinha chegado a tempo. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 24 ao 34, eu não vou ler todo esse texto, mas quando Jesus está caminhando, diz a Bíblia que uma mulher, que não sei de onde, veio de trás, veio de não sei de que lugar, empurrando todo mundo, toca nas vestes de Jesus e Jesus para. E o milagre que Jairo estava buscando é interrompido por uma estranha, por uma desconhecida, que não tinha sido convidada, que não estava no grupo, não estava no escopo o negócio, não tinha margem de erro, toca em Jesus e Jesus para. E quem sabe Jairo diz: mestre, nós não podemos parar, a minha filha está doente, né, mestre, tu lembra? Calma, mas Jesus, a minha filha está morrendo. Calma, alguém, diz a Bíblia, me tocou, porque de mim saiu poder. Em algum momento da tua vida, o milagre, a resposta, aquilo que você tanto deseja, pode ser interrompido. Pode ter interrompido por N fatores. E a história de Jairo diz que Jairo, no meio do caminho, ele se cruza com a mulher do fluxo de sangue. Possivelmente, aqui você ficaria bravo, primeiro com a mulher, se você fosse Jairo, é verdade ou não? O que você está gorando o meu negócio? Eu cheguei primeiro e pedi para Jesus, eu toquei com fé, eu me ajoelhei. Agora vem você, tu acha que o teu problema aqui, você está aqui, o meu problema é maior, é a minha filha. Eu ficaria louco com a mulher, doido com a mulher. Segundo, eu ficaria louco com Jesus. Sabe por quê? Porque ele me deu a palavra que ele ia lá salvar a minha filha. É verdade ou não? Você não ficaria louco? Você está aqui na fila, aí de repente é a tua vez. Aí chega outra pessoa e passa na tua frente, tu fica bravo com ela ou não? Fica. E tu fica mais bravo ainda com a pessoa que deixou ela passar na frente, no caso era Jesus. E aí, a Bíblia fala que, nesse momento, Jairo, quem sabe, diz: olha, eu estou sem tempo, o relógio aqui está rodando. Só que a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela estava 12 anos sofrendo.
O relógio dela já tinha parado há bastante tempo. Jairo estava sofrendo há alguns minutos. Porém, a mulher do fluxo de sangue, eu fiz os cálculos, estava sofrendo há 105.120 segundos. Horas. Jairo estava sofrendo há alguns minutos, a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo há 105.000 horas. 12 anos vezes 365 dias, vezes 24 horas. E aí Jairo para e diz: uau, eu acho que o tempo dela, ela está há mais tempo tentando do que eu. E aí, Jairo para ouvir a história daquela mulher, porque alguém parou Jesus para que o milagre pudesse acontecer. Muitas das vezes nós pensamos que estamos ditando o ritmo. Se Jesus não atende nós na primeira oração, a gente desiste. Se viemos na igreja um mês e nada aconteceu, não existe, não funciona. E aí você vai ver que às vezes você está 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos na igreja, e nada, entre aspas, de bom acontece na tua vida. Aí de repente chega alguém pela primeira, segunda, terceira vez, no outro dia já quem quer testemunhar, aí vem o abençoado. A minha vida era uma porcaria, assim, assado. Faz 2 domingos que eu vim na igreja, minha vida foi completamente transformada. Você fala: meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo. Como que o Senhor pode fazer isso por ela e o Senhor não fez para a minha vida? Sempre tem alguém passando à frente e o relógio da nossa vida correndo. Isso é extremamente normal. Mas eu quero mostrar para você que Jesus, Ele atua além do relógio. Porque no teu tempo pode ser que está atrasado, no teu tempo pode ser que está demorando, no teu tempo pode ser que alguém cruzou a tua vez, no teu tempo pode ser que alguém passou na tua frente, mas no relógio de Deus as coisas estão acontecendo exatamente como tem que acontecer. João capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: o paralítico disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu tento entrar, outro chega antes de mim. O maior teste da nossa fé, escute, o maior teste da nossa fé é quando alguém atende a nossa petição, quando Deus atende a nossa petição e alguém cruza aquela resposta, aquela promessa que nós havia recebido. Esse é o nosso maior teste de fé, quando Deus atende a alguém no meio do processo do nosso milagre. É verdade ou não? Nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós já temos a expectativa, só que antes de nós chegar vem alguém e pum, e parece que para o negócio, parece que trava o negócio, parece que nós não somos importantes, parece que não faz nada sentido. É como se você estivesse no meio do caminho, a promessa foi liberada na tua vida, você já sente o gosto na boca, mas de repente ele é completamente interrompido. Esse é o maior teste de fé. Jairo está experimentando a interrupção de processos para que a fé dele fosse verdadeiramente fortalecido. Enquanto você sofre pelo atraso, Jesus está construindo testemunhos poderosos a seu favor. Enquanto Ele está andando contigo, a bênção, a glória, a manifestação, o poder, o milagre está acontecendo na vida dos outros, porque não tem a ver somente com você, tem a ver com aquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas. Talvez Ele começou um milagre na tua vida, você pai, mas o milagre maior está acontecendo na tua filha, e você está no processo. Quem sabe você, mãe, foi a primeira a ouvir a palavra, e você está dizendo: uau, algo vai acontecer na minha vida, mas de repente aconteceu com a tua mãe, com a tua tia, com alguém do teu trabalho, mas você era aquele que tinha a vez. Não se preocupe, esse é o maior teste, dizendo: uau, aquilo que você está vivendo será muito maior do que as expectativas que estão acontecendo ao teu derredor.
O que para você é perda de tempo, para Ele é a prova que Ele tem poder para curar, para agir, para fazer, mesmo diante da caminhada, até o resultado, o milagre da tua vida. Se fosse um milagre de cada vez, nós estaríamos perdidos. É 8 bilhões de pessoas na terra. Se Deus fosse fazer um milagre por vez, meu jovem, aí seria demais. Graças a Deus que Ele está andando comigo, desde os 18 anos, mas tudo bem, eu não estou vendo todos os milagres, mas Ele vai curando um, vai salvando o outro, vai trazendo prosperidade na outro, vai curando saúde, vai curando emoções, e os milagres vão acontecendo. A interrupção do meu milagre é a garantia que tem alguém que está muito mais desesperado. Eu estou desesperado agora, Jairo está vivendo. Aquela mulher fazia 12 anos. A interrupção do meu milagre é Deus atendendo alguém que quem sabe o tempo dela já tinha se acabado. E o milagre sempre acontece além do nosso relógio. Aleluia. Obrigado pela empolgação. Estou brincando. Eu estou brincando. Sabe por quê? Porque é sobre isso. É sobre você compreender de fato que se um dia alguém foi abençoado antes de você, não tem problema. Não tem problema nenhum. Se algum dia alguém for curado antes de você, não tem problema. Se algum dia alguém recebeu resposta antes de você, não tem problema. Agora, Jairo está assim, tá bom, Jesus, vamos rápido, mulher do fluxo de sangue, acelera aí que a minha filha está doente. E Jesus está lá, mas quem me tocou? E os discípulos, Jesus, todo mundo te toca. E Jairo, vamos lá, homem de Deus, a minha filha está mal, acelera o passo, o tempo está comendo, vamos. E Jesus está lá, tudo bem, alguém me tocou, de mim saiu o poder, está todo mundo lá. Aí Jesus disse, bom, Jairo, vamos para a tua casa agora. E Jesus começa a caminhar, e Jairo começa a ficar feliz de volta. Ele larga o relógio e diz, agora Jesus está indo, ninguém mais chega perto, ninguém mais fala porcaria nenhuma para Jesus, ninguém toca em Jesus porque Ele está indo curar a minha filha. Só que quando Ele está indo faceiro, Ele recebe uma notícia, e essa notícia sempre mata as nossas esperanças. Marcos capítulo 5, versículo 35, diz o texto, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram, tua filha morreu, por que você incomoda o mestre? Pega essa palavra incomoda, é porque ele estava dizendo, bora Jesus, o tempo está passando Jesus, vamos Jesus, mas ninguém pede oração. Quando Jesus está indo, e Jairo está ali, vamos Jesus, tu falou que vai curar minha filha. Alguém chega e diz o seguinte, cara, para de incomodar, acabou o tempo, a tua filha faleceu, ela morreu, não interrompa mais, não incomode mais, não peça mais para o mestre, não fale mais nada. Quem sabe no coração desse homem, ele pode ter pensado, se Jesus não tivesse parado para curar a abençoadinha de 12 anos ali, daria tempo. Quem sabe ele pensasse, tá, mas eu cheguei até aqui, eu falei com Jesus, eu comentei com Ele, eu falei com Ele. Sabe, quando você descobre que as notícias muitas vezes elas querem atrapalhar o processo do milagre na tua vida, você vai aprender a ver quem você ouve no decorrer da história, da tua caminhada, porque se você ouvir todo mundo, a maioria das vezes é notícia ruim. Agora, você descobre o seguinte, que o golpe não era apenas contra Jairo, mas era um golpe contra a fé dele. O inimigo sempre chega com notícias ruins, para enterrar a esperança que você um dia depositou em Jesus. Você sabia disso ou não? Cara, quando eu olhava esse tema da Bíblia, eu falava, Jesus, isso aqui é um roteiro de filme. Porque ele está ali dizendo, vai dar certo, de repente alguém diz, olha, não vai dar certo, ele diz, vai dar, agora vai dar certo, e daí alguém diz, não, morreu, acabou. E aí eu descobri que sempre alguém tentará colocar algo, dúvida, tentará matar o teu sonho,
tentará matar a promessa, tentará matar o teu esforço em andar com Jesus, tentará matar a caminhada, a parceria que você fez com Ele. Jó capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte, Jó 2:9, então a sua mulher lhe disse, a mulher dele lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Quando Jó já estava numa pior, a esperança era pequena, a palavra que ele recebe é amaldiçoa a Deus e morra. Em outras palavras, o que falaram para Jairo foi, para de andar com Jesus, para de depositar tua fé nele, para de pedir para ele, para de buscar ele, porque olha, até então estava tudo certo, ela tinha esperança, legal você vir até Jesus, agora que ela morreu, para tudo, esquece, não dá certo mais, acabou. A morte não era apenas um fim biológico, mas era uma sentença lançada sobre a fé de Jairo. A mulher de Ló faz a mesma coisa, amaldiçoa, não há esperança para você, amaldiçoa esse Deus e morre. Escute, o diabo nunca terá medo de Jesus a caminho do teu milagre. Ele sempre terá medo se você desistir de confiar naquele que um dia te prometeu alguma coisa. Consegue entender isso? Enquanto Jesus está caminhando contigo, o diabo não tem medo. Agora, haverá pessoas que vão dizer não vai dar certo, haverá pessoas que vão dizer teu casamento não vai restaurar, haverá pessoas que vão dizer você não vai ser curado, haverá pessoas que vão dizer você nunca vai avançar, você nunca vai ser ninguém, você nasceu para dar errado. Sempre haverá pessoas para dar relatórios negativos, sempre. Mas a política está assim, mas a economia está assado, mas você não tem sobrenome, você não é conhecido, você não é ninguém, você não nasceu para isso, por que agora, por que já, por que hoje, por que dessa maneira? E você vai descobrir que as pessoas sempre vão olhar e vão dizer, para você não, para o outro sim. Não, se fosse em outro tempo, se fosse em outro momento, a fé, escute, nunca morre quando o problema aumenta, a fé morre quando você deixa as notícias ruins entrarem na tua vida e apagarem aquilo que Deus havia falado. Você sabia disso? Quanto mais problema você tem, quanto mais dificuldade você tem, mais a tua fé precisa aumentar. A fé não morre porque aumenta o problema, e deixa eu dizer algo para você, vai aumentar, e bastante, e muito. A fé, ela vai desenvolver na medida do teu problema. Quanto mais problema você tem, mais fé Deus te dá. Jairo sai de casa com a filha doente, encontra Jesus, aí chega o primeiro problema, a mulher do fluxo de sangue rouba tempo dele, aí chega o outro e diz o seguinte, a tua filha está morta, e você vai ver que é só problema em cima de problema, só problema em cima de problema. Você descobre que os homens da Bíblia viveram exatamente isso. Primeiro Davi mata um leão, depois vem um urso, depois vem um gigante, depois vem um rei, e aí você vai ver que são problemas em cima de problemas. Você vai descobrir que Daniel na cova dos leões, problemas em cima de problemas. Você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abdenego, a mesma coisa, quando são lançados na fornalha de fogo, é problema em cima de problema. Agora, a grande sacada aqui é, se você tem ouvidos para ouvir notícias ruins, a probabilidade da tua vida é uma vida limitada. Agora, se você tapar os teus ouvidos para notícias ruins, e você abrir os teus ouvidos para aquilo que Deus quer falar, aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele está declarando, aquilo que Ele está prometendo, você viverá milagres pós-milagres. Você viverá o sobrenatural pós-sobrenatural. Por isso que quando esse homem está aqui, com esse impacto dizendo a tua filha morreu, Marcos 5, 26, Jesus, escute o que o texto diz, Marcos 5, 36, Jesus, 36, Jesus porém ignorou, fala comigo o seguinte, ignorou, olha isso, não diz que as pessoas ignoraram, não diz que Jairo ignorou,
A Bíblia diz o seguinte: Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é mais poderoso do que o próprio milagre que vem em seguida. É você ter a capacidade de não espiritualizar coisas que são naturais. E o problema é que as pessoas fazem isso. Olha o que o texto diz: Jesus ignorou completamente, como se não tivessem falado. Mas não vai dar, apenas creia. Eu ignoro. Mas estão falando, ignore. Mas você não tem capacidade, ignore. Você não nasceu para isso, ignore. Você não tem recurso, ignore. Você não tem, ignore. A habilidade que você tem que desenvolver na face da terra para viver milagres e ter uma vida abençoada é aprender a ignorar aquilo que outros dizem a teu respeito. Dizem a respeito da tua família, dizem a respeito do teu futuro, dizem a respeito da tua casa, daquilo que você tem, daquilo que você está buscando. Em outras palavras, é o seguinte: o que você quer? Jairo queria, não, eu quero ver minha filha restaurada. O que você quer nessa noite? A primeira regra é: ignore completamente aquilo que os outros estão falando. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Esse é um recado direto, dizendo: não ouça a voz da morte, ouça a voz da vida. Quando o tempo natural daquela menina tinha acabado, aí Jesus: bora começar agora o tempo do sobrenatural. Além do relógio, o milagre vai acontecer, a resposta vai vir. Se você tiver a capacidade de não ouvir relatórios ruins, apenas creia. A menina, diz a Bíblia, estava morta, mas a fé ainda estava viva. Louvado seja o Senhor. Teu sonho está morto? Não tem problema, se a tua fé estiver viva. O teu projeto foi destruído, aniquilado? Não tem problema, se a tua fé ainda estiver viva. Teus recursos acabaram? Negativo? Não tem problema, se a tua fé ainda estiver viva. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: o relógio dizia, acabou. E Jesus dizia, agora que começou. Aleluia. Amados, do fundo do meu coração, quando eu leio esse texto, eu descubro que quando a fé quer matar, eu descubro que quando a notícia quer matar a nossa fé, a única coisa que pode ressuscitar a esperança dentro de nós é se você continuar crendo em Jesus, crendo nele, crendo naquilo que ele prometeu, crendo naquilo que ele falou. Marcos capítulo 5, versículo 40, e já vou encerrar. Marcos 5, 40, Jesus chega ali, e a Bíblia diz o seguinte, que todos começaram a rir dele. Rir dele por quê? Porque ele trouxe Jesus, se ajoelhou, perdeu tempo com a mulher do fluxo de sangue, aguentou o pessoal vindo dar a notícia. E a Bíblia diz que quando ele chega, presta atenção no ambiente, você tem que entender isso daqui. Presta atenção no ambiente que esse camarada vivia. Ele chega com o autor da vida, com aquele que é o único que pode ressuscitar, fazer alguma coisa sobrenatural. Ele chega com Jesus. A Bíblia fala que todo mundo riu dele. Você imagina alguém morto no quarto e na sala todo mundo dando risada. Que amigos, né? Que familiares, né? Que pessoas legais que era o ambiente que ele estava vivendo. E a Bíblia diz o seguinte: porém, ordenou que todos saíssem. Sabe por quê? Porque às vezes você não vai viver milagres na tua vida, porque existem pessoas que estão felizes com o fracasso que você está vivendo. Existem pessoas que estão felizes
porque o teu sonho morreu. Existem pessoas que estão felizes porque o teu casamento está destruído. Existem pessoas que estão felizes porque você não tem recurso. Existem pessoas que são felizes vendo a desgraça na tua vida. Agora, Jesus chega e... assim como Jesus ignorou eles lá atrás, Jesus chega e diz o seguinte: a porta da casa é o quê? Serventia, não é? A porta da casa é serventia, todo mundo vai embora. Mas por quê, mano? Porque para gerar milagres precisa de fé. Para você viver um milagre na tua vida, você vai ter que fazer uma escolha. Ou essas pessoas ficam ao teu redor dando risada da tua infelicidade, da tua desgraça, ou você simplesmente vai dizer: saiam do ambiente. Porque se você sair do ambiente, um milagre vai acontecer. Diz a palavra de Deus: tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que o acompanhavam, entrou onde se encontrava a menina. Antes de Jesus ressuscitar a menina, ele ressuscitou aquele ambiente que fazia muito tempo que não tinha mais vida. A fé, escute, nunca vai florescer num ambiente de incredulidade. Nunca. Nunca vai acontecer um milagre aonde há incredulidade. Antes da menina se levantar, Jesus mandou todo mundo sair. Marcos 5,41, Jesus está dentro do quarto da menina, tomou-o pela mão e disse o seguinte: Talita cum, que significa: menina, eu te ordeno a você, levante-se. Eu creio que o toque de Jesus foi um toque terno, foi um toque suave na menina. Porém a ordem foi uma ordem de autoridade e poder. Levante-se, levante-se. E imediatamente aquela menina se levantou. Jesus não apenas devolveu a vida dela, mas devolveu o futuro dela. Uma nova etapa começa a partir daquele momento, quando o relógio anunciava a derrota. A eternidade estava anunciando: ainda tem vida. Ainda tem vida. Você já imaginou se Jesus hoje toca em você de uma maneira suave, mas Ele libera uma palavra de autoridade na tua vida, a tua vida muda, teu casamento muda, teu trabalho muda, tua saúde muda, teus pensamentos mudam, teu sentimento muda, a tua vida muda, a tua vida literalmente muda. A história dessa mulher termina da seguinte maneira, Marcos 5, versículo 43, a parte B, diz o seguinte: e ele ordenou expressas que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para ela comer. Eu me intriguei, por que Jesus termina o milagre da vida de Jairo dizendo: olha, deem alguma coisa para ela comer. E aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração foi: milagres precisam ser alimentados. Milagres precisam ser alimentados. Milagres precisam ser nutridos. Quando essa menina começou a comer, não era simplesmente alimento no seu corpo, mas era ela lembrar daquilo que Deus havia feito na vida dela por intermédio de Jesus. Quando foi a última vez que você alimentou o milagre que Jesus um dia fez na tua vida? Quando foi a última vez que você alimentou dizendo: uau, meu casamento era horrível, e Jesus entrou na nossa casa, e a nossa casa é uma bênção, estão vivendo os melhores anos da minha vida, eu estou alimentando o milagre que um dia Ele fez em mim. Quando foi a última vez que você falou: Deus, muito obrigado, porque eu estava enfermo, desenganado, tomava remédio, a minha vida era terrível, eu gastei dinheiro na medicina, eu gastei dinheiro com remédios, e o dia que o Senhor liberou uma palavra, eu fui completamente curado. Muito obrigado, sou livre disso, alimentando milagre na minha vida. Quando você entende isso, você vai ver que nunca é tarde para Jesus fazer um milagre em você. Está no time certo, no momento certo.
Não é depois ou antes, é no momento certo. Se ele chegar antes de você morrer, Talita, eu vou te sarar, você não vai sofrer, você vai se levantar. Mas se eu chegar depois que você morreu, Talita, não tem problema, eu vou te trazer a vida, porque eu vim com uma missão. E aquilo que Jesus tinha falado para Jairo, literalmente aconteceu. Deixa eu finalizar essa palavra fazendo uma oração por você. Mas antes disso, deixa eu compartilhar algo. Marcinho, vem cá. Todas as vezes que eu ministro, pode ser aqui mesmo. Esse cara não se chama Jairo, se chama Márcio, ele não tem uma filha que se chama Talita. Mas a história dele é intrigante. É intrigante porque há muitos anos atrás ele conheceu Jesus. E ele me contou sobre o pai dele que tinha abandonado, as mágoas que ele tinha com o pai dele. E um dia ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a história dele, e a história dele é quase também um roteiro de filme, nós não vamos ter tempo para ouvir tudo. Em 3 minutos, como é que foi o teu encontro com Jesus? E a trilha que você teve que fazer a cada domingo, para você viver o que você está vivendo hoje. Boa noite, igreja. Posso segurar? Pode segurar. Primeiramente, eu agradeço a Deus por Ele ter me permitido conhecer Ele, porque hoje eu não estaria aqui. Mas tudo começou com ela. Ela que lutou por mim, e eu conheci Jesus num momento que eu acho que foi o último momento, né? O meu relógio estava agora ou nunca, né? Então, assim, então nesse momento que eu conheci Jesus, eu comecei a entender o amor que Jesus tinha por mim. E no amor que a gente conhece quem realmente está do nosso lado. Primeiramente a minha esposa, que me amou e me levou até Jesus, o amor maior. Não tem amor maior. Como a palavra diz, a tua filha vai viver. E ele falou para mim, você vai viver, você vai ser abençoado. Aí eu aprendi que o amor é o perdão, porque o pecado, ele mata o homem, né? Então eu aprendi, nesse dia, depois que conheci Jesus, levou-se um tempo, e eu aprendi que Jesus me perdoou. E o meu pai tinha me abandonado, eu contei para o pastor, e a minha vida, ela era, mesmo eu conhecendo a palavra, ela era bagunçada ainda, porque eu tinha que perdoar. Aí naquele dia, a minha esposa também, mais uma vez, agradeço a Deus pela vida dela, ela falou assim, tu tem que perdoar o teu pai. Meu Deus do céu, tu perdoar uma pessoa que te abandonou, não é fácil. E eu fui lá, e eu perdoei. E naquele dia que eu perdoei, contei para ti, né, pastor? Aquele dia que eu perdoei, eu me senti parecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus me perdoou. Como é que eu não vou perdoar o meu pai, que é meu irmão? Aí eu liberei o perdão. Ponto. A minha vida foi uma virada de chave assim, tipo de 0 a 100. Outro ponto, sacrifício. Eu vinha de Salto Veloso a Concórdia, 120 quilômetros todo domingo para o culto. Eu ia e voltava. Como o pessoal tem uns aqui que vão até Concórdia, Deus vai abençoar. Porque Deus, eu era funcionário nessa época. Deus vai prosperar. Aí veio a pandemia, Deus me deu uma empresa, o pastor conhece, graças a Deus estamos financeiramente bem, a família está bem, tudo através de Jesus. Mas quanto tempo tu ficou fazendo esse trajeto? Pouco tempo, foram 11 anos e pouco. 11 anos de Salto Veloso a Concórdia. Isso, 11 anos e pouco. E eu faria de novo. Chuva e sol. Chuva, sol, no começo com o carro, eu chamava de cicatriz, né? Porque era escorte, né? Cicatriz, um carro velho, mas assim, foi uma bênção, e eu sempre falo, eu faria de novo. O pastor é testemunha, quando o pastor me chama, precisa de alguma coisa, a gente está aqui, porque Deus, dele, por ele e para ele, todas as coisas. Amém. Termina só. Fala. Aplauda Jesus. O que eu ia te perguntar, Márcio, é se no decorrer desse processo da tua vida,
de você sair de Salto Veloso e não faltar culto, e buscar, querer, tal. Teve alguns momentos que você pensou em desistir, ou que alguém falou, não vale a pena, pessoas que vieram querer matar a tua fé, teve algum momento que falou, eu não vou mais na igreja, teve algum momento, ou você focou naquilo que Jesus havia falado para ti, no teu encontro, e simplesmente abaixou a cabeça e seguiu? Eu tenho um ditado, que até que a igreja estiver aberta, eu estou lá. Esse é o meu ditado. Até o Kozer falou antes lá, nós estávamos falando, está lá o Kozer, que é o meu ditado. Se a igreja estiver aberta, eu vou estar lá. Porque eu coloquei no meu coração que a igreja é parte da minha vida, né? Outra coisa, muita gente, muitos sonhos, as pessoas vêm matando. Você é louco e até concórdia. Você está louco, você isso, você aquilo. Não, as coisas não vão dar certo. Isso é todo dia. Só que Jesus, Ele faz o milagre na hora certa. Então, Ele tem a provisão exata, no momento exato para cada um de nós. Basta nós não desistirmos. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Se coloque de pé. Eu quis ouvir o Márcio porque eu desconheço alguém que 11 anos, 120 quilômetros, e se hoje precisasse, 240, né? 120 para vir, 120 para voltar. Mas fecha os teus olhos. Eu creio que quando você decide andar com Jesus, as coisas acontecem. Eu quero que nesse momento você pensasse o que de fato anseia o teu coração. Imagine-se que o relógio da tua vida, ou não necessariamente a tua vida, mas o relógio do teu sonho, o relógio da tua saúde, o relógio de alguém ao teu derredor, como era o caso de Jairo, está se acabando o tempo. E você sabe que Jesus é a resposta. Creio que haverá interrupções, creio que haverá desafios, creio que haverá notícias ruins, mas o que é que de fato você espera dele? Qual é o grande milagre da tua vida? Qual é o grande desejo do teu coração? Quem sabe você possa estar aqui nessa noite pensando, olha, eu não tenho mais tempo. Já tentei, já fui, já busquei, já corri, já andei, já fiquei parado, eu já fiz de tudo. Deixa o Espírito Santo falar para você. Deixa Ele falar o teu coração. Eu trabalho além desse relógio terreno. Quando foram chamar Jesus, Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega lá, olha, ele já cheira mal, Jesus já foi. Não é que ele morreu agora como a filha de Jairo. Ele está morto há 4 dias, não tem mais como, já está lá dentro do sepulcro. A filha de Jairo estava na cama dela ali. Ele já está lá há 4 dias. Já foi feito todo o processo, do corpo, já está lá dentro. Aí Jesus chega e diz, tire a pedra. O tempo dos céus é diferente do tempo da terra. É tempo de você viver milagres. Eu declaro na tua vida, é tempo de você ver a resposta. É tempo de você ver o agir de Deus. É tempo de você ver que valeu a pena você andar com Ele. É tempo de você perceber que valeu a pena você buscar. Valeu a pena você clamar. Valeu a pena você se ajoelhar. Valeu a pena você ter fé. Esse é o tempo oportuno para que a tua vida viva milagres.